nosso Deus, né, irmãos? Vocês sabem que nós pregamos no domingo passado aqui e a igreja está em guerra, né? Israel está em guerra, a igreja também está em guerra, tem luta espiritual, porque nós sabemos que o inimigo está rugindo como um leão, né? Mas a Bíblia Sagrada fala que o nosso Senhor, Ele é leão, diferente, né? Bem? Então eu quero que você pegue a tua Bíblia. Nós já oramos, nós já louvamos ao Senhor. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, abra lá em Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Tessalonicenses, irmãos, capítulo 2. Glória a Deus. Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, irmãos. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim, ó: irmãos, no que diz a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da
verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Com a injustiça. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e a Tua palavra diz que o iníquo, ele já está no meio de nós, Pai, mas ainda há algo que o detém, e nós sabemos que é o Espírito Santo, Pai, porque o Espírito Santo está com a igreja, Pai. Mas quando o Espírito Santo sair com a igreja, nós sabemos que aí sim vai ser cumprido o que está escrito na Tua palavra. Por isso, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Usa a minha vida para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Assim eu oro e te peço. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Paulo, ele manda uma carta aos Tessalonicenses, porque naquela época já começou, aquela falação, uns falando que Jesus estava às portas de bate, Jesus já estava voltando, Jesus, olha isso, mais de quantos mil anos atrás, Jesus já faz 2022, 23 anos, e depois de 80, 90 anos aqui, ele foi o ministério de Paulo, a idade de Paulo, e Paulo então, ele orienta os Tessalonicenses que não seria de qualquer maneira, Deus, ele ia mostrar realmente o tempo, a hora, tudo isso ia acontecer. Então o capítulo 2 aqui, ele começa falando assim, irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele fala de uma reunião, Paulo fala assim, nossa reunião com Ele. Mas aonde vai ser essa reunião, irmãos? Não vai ser aqui, A reunião que Paulo aqui estava falando para a igreja, os Tessalonicenses, a Bíblia Sagrada fala que essa reunião é a Santa Ceia do Senhor. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala assim, tudo fazendo em memória de mim até que eu venha. Então, a Bíblia Sagrada fala que nós estamos fazendo a Santa Ceia em memória dele, mas nós sabemos que logo em breve nós vamos estar reunidos, vai ser uma reunião dos salvos, aqueles que foram chamados, aqueles que perseverou, aqueles que acreditou, que deram crédito à palavra de Deus, que não blasfemaram, aqueles que lutaram para poder ser salvos. Então essa reunião aqui vai existir. Então Paulo fala aqui para o povo, os irmãos, fala assim, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo teve que exortar eles, chamar a atenção deles. Por quê, irmãos? Mais para frente você vai ver que aí o povo, eles tinham parado de trabalhar por causa dessa manifestação. O povo deixou de trabalhar, deixou de lutar, deixou de perseverar. E Paulo então fala assim, peraí, eu vou explicar para vocês, essa questão, da volta do Senhor Jesus Cristo e essa reunião que nós vamos ter com Ele.
Então eu exorto vocês, aquele que não trabalhar, que não coma. Paulo falou isso para o povo de Silas. Por quê? Porque o povo tinha parado. Começou a botar o pé no freio e falar: Jesus vai voltar mesmo, porque eu vou ficar trabalhando, vou ficar suando, vou ficar. Então o povo começou assim a ficar relaxado. E a Bíblia Sagrada fala que Paulo então fala assim: aqui não vos demovais da vossa mente, não da sua mente, presta atenção, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo falou assim: pode parar. Quem está falando não somos nós, mas é o Espírito, é as palavras que vocês estão ouvindo. Então presta atenção, olha para nós, porque nós estamos diante da palavra. E a palavra então fala que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo fala assim: pode parar, porque não demoveis da vossa mente com facilidade, porque não vai ser assim. Enquanto não chegar a apostasia, não vai acontecer. E seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então seja revelado o homem da iniquidade e da perdição. E quem que é o homem da iniquidade e o homem da perdição? Nós sabemos que ele vai ser mentiroso. Uma coisa que você vai olhar nesse homem vai ser a mentira. E nós sabemos que tudo aquilo que não está escrito na palavra, mas ele anuncia ao mundo, então a gente sabe que ele é o pai da mentira. Então o pai da mentira é o diabo que está nele. Então a Bíblia Sagrada fala que esse homem, filho da perdição, então ele vai aparecer através de mentiras, ensinando aquilo que não está escrito na palavra de Deus. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então esse homem é um líder, irmãos, é um líder mundial. Ele senta no trono de Deus e ele é chamado pelas pessoas que seguem ele, as pessoas que o adoram, como pai de todos. Então a gente já tem em mente, quem que é esse pai de todos? Então é um líder mundial, um líder que tem um poderio de palavra. Então a Bíblia fala aqui, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, porque ele se coloca como pai. Mas nós sabemos, irmãos, que a Bíblia Sagrada está escrito aqui, que o Filho de Deus, que é Deus, ele se coloca como filho, ele não se coloca como pai. Então você vê, ele fala: tudo que pedir, peça, em nome do meu Filho. Então Deus fala que nós temos que pedir pelo nome do Filho.
E em João tem uma passagem que fala assim, ó, que Deus é maior do que eu. Jesus se coloca como filho, sendo Deus, não se ostentando, né? Porque tinha aqui uma obra para ser feita. Então, a Bíblia Sagrada fala assim, ó: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então presta atenção. Quando Paulo foi fazer a obra, Roma já tinha dominado, né, Israel. Tanto que não é duas seitas, não é duas religiões que tem dentro de Israel, são três, né? Nós sabemos que está lá o judaísmo, está lá o cristianismo, né? E também está o religioso, está lá dentro infiltrado também. São três, né? Então eles adoram uma deusa lá dentro de Israel. Lá dentro de Israel tem a igreja, a meretriz, né? Lá dentro de Israel. E a gente sabe que Papa significa pai de todos. Então eu vou só se ligar uma coisa na outra, né? Ele é objeto de culto. Tem pessoas que cultuam, né? Infelizmente homens. E ele é um objeto de culto. Ele senta no lugar e ele se ostenta como se fosse o próprio Deus. Ele se opõe. E a Bíblia Sagrada fala então que Paulo falou: eu não havia falado isso para vocês. Presta atenção. Então, ó, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o único que detém esse homem da perdição, se levantar com toda a fúria através do diabo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está com a igreja. Então a igreja recebeu este poder e esta autoridade através de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada fala que logo em breve vai acabar tudo isso. Não vai demorar. Então, com efeito, isso é Paulo falando, irmãos, não é agora. Isso já acontece há muitos anos. Deus lá de trás. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então já opera, já está operando. Então vocês estão vendo aí, ó, essa manifestação de Israel. Isso é tudo já as profecias se cumprindo, para que logo em breve ele seja manifestado. E ele vai ser manifestado dentro de Israel. Ele vai sentar no trono lá dentro do templo de Jerusalém, que vai ser construído. Está tudo preparado, irmãos. Presta atenção, está tudo preparado. Você fala assim: pastor, mas quanto tempo vai demorar para levantar esse templo lá? É questão de meses, nem de ano. Só estão esperando para poder levantar isso. Está tudo pronto, tudo pronto. Então a Bíblia Sagrada fala aqui, ó: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então ele vai virar pó. Vai virar pó. Ó, com o sopro da boca. Deus vai falar. Jesus só vai fazer assim, ó. Acabou. Vai ser consumido. Então a Bíblia fala aqui, ó. Ora, o aparecimento do inimigo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então presta atenção, o diabo vai entrar nele. O diabo vai entrar nele. E a Bíblia Sagrada fala que vai ser com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Irmão, já está acontecendo. Israel está sendo enganado. O diabo já está mentindo. As nações todas estão do lado de Israel, mas vai haver uma falsidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, a igreja não pode dormir nessa hora. A igreja tem que ficar atenta. Por que tem que ficar atento? Se você pegar aqui, ó, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para não serem salvos. Então, Israel está acreditando no mundo. O Israel está acreditando em pessoas, em reis, né? Em reis, em presidentes que estão apoiando ele, né? Então, e por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro. Então é Deus permitindo. Você quer ir pela força do teu braço? Vá. A operação do erro. Porque nós sabemos, irmãos, nós que somos igreja, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que nós só vamos vencer pelo sangue de Jesus Cristo, não tem outro. Não tem para onde correr. Não tem. A Bíblia Sagrada fala que João foi arrebatado, foi levado ao céu numa visão e teve lá. E lá estavam os anciões, todos lá. Os 24 anciões estavam lá, neste lugar. E no meio do trono estava sentado. E a Bíblia Sagrada fala que o livro estava sobre a mesa, estava lá com o livro da vida. E ninguém podia abrir isso. Ninguém podia. Ninguém. E João então começou a chorar. Então a Bíblia Sagrada fala que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo ele foi digno de abrir esse livro. Porque ele estava selado. Sabe o que é selado? Ele já estava tinha selado. Todos estavam condenados. Selado por causa do pecado. Vocês acreditam nisso? Por causa do pecado, todos nós já estávamos julgados, já estávamos condenados. Por isso que João chora, por isso que ele se entristece, porque não houve um digno entre os 24 anciãos. Quem que são esses anciões? São os 12 apóstolos de Jesus, e também são os 12 da tribo de Israel. Estavam lá, os 24, todos anciões, todos ali. Nenhum era digno de abrir o livro. Abraão não era digno, Moisés não era digno. Olha isso. Ninguém era digno, né? Ninguém. Então a Bíblia Sagrada fala
Que Jesus Cristo, então, ele vai e ele abre o livro. E ele fala, vê aqui, ó, vai lá, Apocalipse, capítulo 5. Glória a Deus. Ó. Capítulo 5, versículo 6, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, né? Tinha 4 anciões lá também, irmãos, fora os 24. Quem são? Abraão, olha isso, Noé, ninguém. E a Bíblia fala aqui, ó, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus estava sentado no meio do trono. E a Bíblia fala, ó, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, ó, e os 24 anciões, está vendo? Os 12 apóstolos, os 12 reis das 12 tribos, e mais 4 anciões, todos lá. Lá estava Abraão, estava Noé, todos estavam lá. E os 24, então, a Bíblia fala aqui, ó, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos. Ó, você viu onde está a sua oração? Está na mão dos anciões. Viu? Então, quando nós oramos, toda a nossa oração é recolhida numa taça de ouro. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que clamar. Porque as nossas orações estão sendo recolhidas. E a Bíblia fala aqui, ó, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Vendo? Estava selado, e ele foi digno de abrir os selos, porque foste morto. Presta atenção nesse detalhe aqui, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, está vendo? Língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vendo? Olha o que ele fez, irmãos. Você entendeu o que a Bíblia falou? Ele te fez aqui, ó, constituir-se reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi
uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Olha isso. Então ouvi que toda criatura, olha isso, aí já está falando, não só de filho, mas também de toda criatura que foi criada. Todos vão se dobrar, não tem jeito. Então ouvi que toda criatura que há no céu, está vendo? Então os anjos vão se dobrar, todos vão se dobrar, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Os anciões prostraram-se e adoraram. Aleluia. Olha aí. Os 4 anciões, e a Bíblia Sagrada fala que os anciões, também os anciões prostraram e adoraram. Então, irmãos, presta atenção. Nós sabemos que nós não podemos ser igual a Deus, nós não podemos ser pai. Pai só tem um, que é Deus. E Deus enviou o seu único filho, o primogênito, o unigênito. O que é primogênito? O primeiro e o único, digno de abrir o livro. E você viu aqui, irmão? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, ele que comprou para Deus. Pai, eu vou pagar o meu sangue. Então, é o que está escrito na palavra, irmãos. Nós não podemos então aceitar essa situação. O inimigo já está aí, Ele deu uma ordem recente para poder cessar a guerra lá em Israel. E Israel não parou. Vai gerar consequência. Porque o diabo tem que tomar alguém, né? Nós sabemos que os demônios tomam as pessoas, mas o maioral deles então toma um príncipe. Tanto que nós sempre falamos aqui, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Então, contra príncipes que agem nas regiões celestes do mal. Existem príncipes que toma também príncipe, também toma presidente, toma pessoas que estão na liderança. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, se você também abrir aqui em Apocalipse, capítulo 11, mas para tudo isso acontecer, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que a igreja precisa ir embora.
a igreja precisa ser tirada daqui. Então, em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, fala assim, ó: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. Então, a Bíblia fala que vai haver 1260 dias. As duas testemunhas vão profetizar, né? São os 3 anos e meio. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aí, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizar. Quem orou, irmãos, e fechou o céu? Quem não passou pela morte? Elias orou, o céu fechou. Então são 2 testemunhas, 2 oliveiras. Essas testemunhas, a Bíblia tem vários lugares aqui que indica que é Elias e também Moisés, 2 que fez acontecer aqui na terra. Por isso que Deus dá um sinal para nós: ó, esse aqui, ó, esse aí, ele vai orar, ó, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Ó, tem autoridade também. Quem teve essa autoridade aqui, ó? Também tem autoridade também sobre as águas. Quem teve autoridade sobre as águas, irmãos? Moisés. Moisés teve autoridade sobre as águas. Deus deu para ele. O que ele fez? Ele tocou e o mar se abriu. Ele bateu na rocha e a rocha saiu água viva. Então, ó, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso no Egito? Moisés. Então, ó, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Quem atingiu com as pragas, irmão? Moisés. Deus deu autoridade para ele. Falou, vai lá. Então, quando tiverem então concluído, presta atenção, irmãos, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então presta atenção, a besta vai emergir do abismo e vai contra esses 2 homens, e eles vão ser mortos, vai ser vencidos. Mas por que, pastor, eles vão ser vencidos?
Porque até hoje Satanás procura o corpo de Moisés, nunca achou. Entendeu? Por isso que Moisés, Elias vai ressurgir, porque nem o corpo de Elias também. Satanás não passou pela morte. Então a Bíblia Sagrada fala aqui, e o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Vendo? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Então os dois vai estar onde Jesus foi crucificado, lá no monte. Vai estar lá os dois. Então eles não vão ser sepultados. Eles não vão ser sepultados. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Viu? Por 3 anos e meio o povo vai ficar contemplando que eles foram vencidos. Olha isso. O que ele falou no Tessalonicenses lá? Que Deus enviou o espírito do erro. Você vê, nós igreja sabemos que, mas o mundo não sabe que essas duas oliveiras, que esses 2 homens, são homens que está escrito na Bíblia que vai vir nos últimos dias e vai ter que passar pela morte também, como nós também vamos passar, ou talvez ser arrebatados. Se nós passar pela morte, nós vamos ter que enfrentar o último inimigo nosso, que é a morte. Mas por que nós vamos vencer? Porque quem vai estar conosco, quem é? O Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Você viu lá que está escrito? Nós fomos comprados pelo sangue. Então o diabo não pode deter nós, não pode reter nós. Então muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eles não vieram para aí, veio para atormentar, entendeu? Para mostrar, olha aí o que vocês fizeram. A igreja foi embora. A igreja não está mais aqui não, irmãos. A igreja foi embora. São 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Mas olha o que vai acontecer aqui, Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizando festas, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito, aleluia, de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Aleluia, está vendo? 3 anos e meio. Aí quando todo mundo, aí a Bíblia se cumpre. A Bíblia fala que um espírito vindo de Deus, que é a vida, entra neles, e a Bíblia Sagrada fala que eles se colocam de pé. Glória a Deus.
se colocam de pé, vendo? Porque o diabo não podia vencê-los, mas tinha que se cumprir a palavra. Eles também tinham que passar pela morte. Olha, e a Bíblia fala aqui, ó, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhe: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, irmãos, você viu? Aí o povo vai acreditar, porque aconteceu. Então vai haver uma oportunidade para o povo de Israel. Vai, está aqui, ó. 7 anos, 7 anos, 3 anos e meio, e eles, você viu o que fizeram aqui? Não acreditaram, e esses homens atormentaram a terra, porque vai mostrar, vocês viram? Jesus estava à porta e batia todo o tempo, e vocês não abriram, porque é testemunha de quem? De Jesus. E vão testemunhar os judeus, e mesmo assim eles já têm que rejeitar as 2 testemunhas. Olha isso. Por quê, irmãos? Porque nesse tempo eles vão estar sendo enganados, porque aquele homem lá que vai estar sentado no trono, ele vai ser quem? O anticristo. O anticristo. Na verdade, ele vai ser a figura de Jesus, só que em matéria, né? Em matéria física, não espiritual. Um exemplo: ele vai dar de comer para todo mundo. Ó, é isso que fala a Bíblia. 3 anos e meio de falsa paz. O que é falsa paz? Uma mentira. É uma falsa paz. Não existe essa paz. A Bíblia fala que 3 anos e meio vai ter fartura de tudo. Tudo. Então, um exemplo: todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter o que comer, o mundo inteiro vai ter Bolsa Família. Resumindo tudo, todos vai ter. Ele vai dar para todo mundo. E o que engana o homem hoje? Muitas vezes é algo que o governo oferece para as pessoas, né? A gente tem que se atento. Ah, mas deve ser, hoje é Deus, mas daqui um dia, irmãos, não é mais Deus mais. Não vai ser Deus, vai ser o anticristo, e vai fazer, não é para poucas pessoas, é para todas as pessoas. Então ele vai ser um reinado, ele vai reinar e ele vai fazer isso no mundo, né? Um só governo, um só rei para toda a humanidade, olho que tudo vê, uma ordem mundial. E olha o que está acontecendo em Israel. Você acha que não é preparação isso, irmãos? O que vocês acham? Hein? Você acha que crianças estão sendo decapitadas porque
Isso é para chamar a atenção do mundo, irmãos. Isso é para chamar a atenção do mundo. Todo mundo está ficando comovido, todo mundo está chorando, todo mundo está vendo. É um cenário. É um cenário para todo mundo ver que Israel é um coitado. Israel precisa de ajuda, precisa realmente matar todos esses terroristas. Então, mas na verdade, irmão, isso aí é pura falsidade. Isso aí é um engano. Nós somos tão pequenininhos nesse mundo, irmãos. Mas Deus mostra tanto para nós. Deus está alertando nós. Filhos, se preparem. Eu estou às portas e bato. Tem que se cumprir as profecias da palavra. Irmãos, nós estamos falando de Israel. Estamos falando de Israel. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da China, nós estamos falando da Inglaterra, nós estamos falando de Israel. Vocês sabiam que isso aconteceu no passado já? O país que estava morando em Israel, na época que Israel tinha sido dispersado no mundo inteiro, era a Inglaterra. O povo da Inglaterra estava lá, no encontro daquele espaço. E eles então cederam o espaço de Israel. Mas na guerra dos 6 dias, estava vendo hoje, a Inglaterra se virou contra Israel. Olha isso. Tudo falsidade. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. O que nós estamos ouvindo falar e o que a gente temos que entender e compreender nesses últimos dias, nós temos que ficar firme na presença do Senhor, porque Paulo avisou: enquanto não chegar essa apostasia. E o que está acontecendo hoje, irmão? O que é apostasia? Falta de crer. Ninguém está acreditando mais. Hoje você fala da Santa Ceia, as pessoas falam assim, muitos falam assim: não, a Santa Ceia não salva ninguém. Não salva? Não salva? Irmão, a Bíblia fala que aquele que não faz parte do corpo e sangue de Cristo, não faz parte do reino de Deus. Então, como salva? Pelo amor de Deus, nós somos igreja, não pode ouvir essas coisas aí não. Mas o dízimo não é pecado, irmãos. A Bíblia Sagrada fala: pode o homem roubar a Deus? Pode o homem roubar a Deus? Pode? Sim. Olha o que ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Mas o irmão, uma confusão na igreja, vira as costas para o irmão, não deveria vir na igreja, está de mal do irmão, você está indo, para, se conserta rápido, porque não vai para o céu, dentro da igreja, o irmão dentro da igreja, tomando Santa Ceia, dando dízimo, mas, o que? Intrigado com o irmão. Hoje eu li sobre isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que não pode nem chamar o nosso irmão de louco, ou tolo. Olha isso aí, é réu de juízo. Tem que prestar atenção até que a gente fala. Então é muito sério, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então você viu aqui, irmãos, a Bíblia fala que o que transfigurou no monte, quando Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, transfigurou as 2 oliveiras. Quem estava conversando com Jesus sobre a vinda dele? A Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. Lá estava Elias e estava Moisés conversando com Jesus sobre a vinda dele. É o que vai acontecer agora. Senhor, nós vamos. É essa a missão que o Senhor nos deu? É o seguinte: enquanto vocês ficam 3 anos e meio lá, tá bom?
Fica lá, 3 anos e meio. Depois vocês vêm aqui para a festa. Você entendeu? São 7 anos. A Bíblia fala que enquanto o povo vai estar aqui, a igreja vai estar lá com Cristo. E a Bíblia fala que Ele está esperando a igreja, irmãos. Ele está esperando a igreja para esse grande dia, para essa grande festa. E vai existir no céu para os salvos, para os valentes, para os fortes, porque logo em breve, presta atenção, você vai voltar, sabia? Para reinar com Cristo. Glória, amém? Não sabe como Jesus, então você vai voltar. E você vai voltar. Então, eles estavam conversando sobre a vida de Jesus. Era a respeito aqui, dessa mensagem aqui, Jesus estava explicando para eles: pessoal, vocês vão passar pela morte, então vocês vão ter que descer. 3 anos e meio vocês atormentam a terra, segundo o testemunho, porque Moisés falou de Jesus, Elias também falou de Jesus. Os 2 profetas falaram de Jesus. Se você ler lá, a mensagem de Elias e ler Moisés, você vai ver que eles falaram do Messias. Então, ele estava falando, vocês atormentam a terra. Fala para todo mundo que eu vi, mas eles não deram crédito. Eu vim para os meus, mas os meus me receberam. Eu fui para todos aqueles que me receberam. Então, fala para eles: eu fui, eu estava lá, vocês não acreditaram, vocês me crucificaram, vocês colocaram na cruz. Vai lá, fala para ele. Então, por isso que ele vai atormentar. Você imagina só, irmão, a igreja subiu e 2 falaram: viu, você não foi, né? Ficou, tá vendo? Você não deu ouvido à voz de Deus, você não deu ouvido ao Espírito Santo. Você imagina só, irmão, a tormentação que vai ser. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, fique firme, acredita que logo em breve nós vamos embora daqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser retirada, porque a palavra de Deus tem que ser doe quem doer. Muitos estão brincando, não estão acreditando, Jesus está voltando. Levanta 2 mãos, irmão. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos toda a tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo: